Olá pessoal, tudo bom? Vamos conversar um pouquinho agora a respeito dos crimes contra o patrimônio. E vamos começar pelo crime de furto, que está previsto no artigo 155 do Código Penal. Segundo o Código Penal, o crime de furto é caracterizado pela conduta de subtrair coisa alheia móvel. E daí a gente consegue desdobrar esse conceito em diversos aspectos essenciais para a nossa aula de hoje, certo? Com relação ao crime de furto, a gente percebe que se trata de um crime comum, porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Rafaela pode muito bem subtrair, a bolsa de uma determinada aluna, como também pode subtrair um carro, subtrair uma coisa alheia móvel. É um crime comum, não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. E com relação ao meu tipo objetivo, o que eu tenho aqui de interessante para poder chamar a atenção? O meu tipo objetivo é um tipo simples, o verbo é subtrair. Subtrair é retirar da posse, não é? De forma livre. Eu tenho aqui um tipo simples de forma livre, que não exige aqui nada de uma forma vinculada, nenhuma forma especial. Só que eu tenho um elemento normativo que é extremamente importante. Esse elemento normativo caracteriza o objeto material do crime de furto, que é a coisa alheia móvel. Significa dizer que eu só posso subtrair uma coisa que seja móvel, ou seja, que possa ser deslocada sem perder a sua essência e que pertença ao patrimônio de terceiro, ou seja, que tenha a possibilidade de fazer uma redução patrimonial na vítima. Significa dizer que não existe crime de furto quando eu tenho uma coisa perdida, quando eu tenho uma res nullis, uma coisa de ninguém, quando eu tenho uma coisa abandonada, porque nesses casos eu não poderia verificar uma res furtiva que compõe o patrimônio de alguém. Com relação ao meu tipo subjetivo, eu verifico aqui que eu tenho um crime doloso, que requer um ânimos especial, o chamado ânimos furandi, ânimos de furtar. Porque nesse caso, eu preciso observar que só vai haver crime de furto se o agente tiver a intenção de ficar com a coisa para si. E daí vem um ponto essencial que é discutido na jurisprudência e na doutrina. Não existe o chamado furto de uso. O que seria o furto de uso? Rafaela subtraiu o veículo de Manuela porque ela queria usar, depois ela devolveu. Nesse caso, o que a gente verifica é que quando Rafaela pega o veículo de Manuela sem pedir autorização para usar e devolve, ela não quer ficar com a coisa. Então eu não tenho furto de uso. Mas cuidado com um detalhe. Alguns doutrinadores chamam a atenção que nesse caso poderia se falar no furto da gasolina, por exemplo. Por quê? Porque a Rafaela deu uma volta, gastou o combustível, reduziu patrimonialmente a vítima, mas não queria ficar com o bem. Mas daqui, com relação à gasolina, alguns autores apontam que seria uma situação de furto. Eu discordo, até porque se a gente fosse entrar nesse tipo de discussão, a gente iria se deparar com uma aplicabilidade do princípio da insignificância. Qual seria o valor patrimonial desse combustível que justificaria a incidência do direito penal dentro do tipo de furto? Não justificaria. Então, para mim, essa é uma discussão meio que desnecessária. Com relação ao momento consumativo, a gente tem uma outra questão doutrinária que é essencial ser apontada. Quando a gente fala do crime de furto, que é um crime material, a gente tem que se questionar em que momento esse crime se consuma. Existiria aqui 3 possibilidades de momento consumativo. Eu poderia falar na consumação do furto, por exemplo, com a mera inversão da posse, ou seja, meu objetivo era furtar
um determinado objeto, no momento que eu peguei o objeto, segurei aquele objeto com a minha mão, eu tive a inversão da posse, portanto o crime já seria consumado. Eu poderia falar também, no momento consumativo, pela chamada posse desvigiada. Ou seja, eu peguei aquele objeto, saí correndo e a vítima perdeu a visão a respeito daquele bem que seria da sua propriedade. E eu também poderia tratar de um terceiro momento consumativo, que poderia ser chamado de posse mansa e pacífica. Além da vítima não enxergar, eu já estou tranquila na posse daquele bem, eu já levei para casa, já estou agindo como se dono fosse. Qual dessas situações poderia ser considerada como o momento consumativo do crime de furto? A doutrina, nesse aspecto, ela foi muito tendenciosa durante um tempo para a chamada posse mansa e pacífica. Mas, diante de algumas mudanças de entendimento, a gente adota um posicionamento atual, jurisprudencial, de considerar o momento consumativo do furto como a mera inversão da posse. Desde 2015, o Superior Tribunal de Justiça adota esse posicionamento e, portanto, a gente considera que o crime de furto ele irá se consumar com a mera inversão da posse. Obrigada.